A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição número 7, a lição de adultos. Estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Na lição anterior, nós estudamos sobre a teologia de Elifaz. E a pergunta era: só os pecadores é que sofrem? Hoje nós vamos estudar a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É a pergunta tema dessa lição, equivalente ao dia 15 de novembro de 2020. Lição número 7, a lição de adultos. O texto áureo diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, na verdade prática, já está meio que respondendo a pergunta tema dessa lição: se há sofrimento, há pecado oculto. Leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, Jó 18, do versículo 1 ao 4, e Jó 25, do versículo 1 ao 6. Diz assim o texto: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O objetivo geral dessa lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade e também, por que não dizer, seus amigos. Objetivos específicos: primeiro, destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo objetivo, explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E terceiro objetivo, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Vejamos então aqui na introdução. Estudaremos a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade,
veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto o suposto pecado oculto de Jó. Vamos ver também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, ou seja, legalismo, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Toda a Bíblia, ela tem princípios, né? E finalmente vamos analisar a ideia segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, ele está muito longe do mortal. Ele, portanto, segundo Bildade, Deus, portanto, é inacessível. E aí, ao longo de cada argumento de Bildade, nós veremos a contraposição de Jó. Então, Jó vai mostrar a beleza, né, o contrário desse evangelho segundo Bildade. O ponto central aqui, quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto, que é aquela verdade prática que nós já lemos. Então, a tônica aqui é mostrar que nem sempre o sofrimento está associado a pecado escondido, como querem algumas teologias ainda modernas, né, dos nossos tempos, né? Tópico 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. Nesse capítulo 8, do versículo 1 até o 22, tá, nós vemos que há semelhanças com a do seu amigo Elifaz, aquela que estudamos na aula passada. Para esse amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas, né? Deus, segundo esses teólogos, Elifaz, segundo essa teologia, Deus, ele punia mesmo as pessoas justas, desde que elas estivessem em pecado. Por outro lado, como Deus não era injusto, Deus era perfeito, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido, conforme nós já estamos enxergando desde a primeira aula até aqui, né? Assim, a teologia de Bildade, ela pode ser classificada em duas esferas: a teologia dos maus e a teologia dos bons. Por exemplo, Bildade, ele assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Então veja o versículo 4 da leitura bíblica, ele diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então essa era a visão aqui de Bildade, né? Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus, se reconhecesse o seu pecado. Então veja que esses amigos de Jó, eles iam e voltavam na mesma tecla, ou seja, você pecou. Você não pode estar passando por tudo isso sem um motivo justificável, ou seja, tem que haver pecado oculto. E eles queriam que ele reconhecesse isso para ser restaurado por Deus. Então, em Jó, capítulo 8, versículo 5, eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, da nossa casa publicadora, das Assembleias de Deus. No versículo 5 do capítulo 8 de Jó, ele diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, ou seja, ele deveria reconhecer aquilo que ele fez de errado e buscar a misericórdia de Deus.
Subtópico número 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente: Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então, o homem tem que fazer alguma coisa para merecer a justificação diante de Deus. Essa é a teoria de Bildade, a teologia de Bildade, né? E aí ele cita aqui o capítulo 8, versículos 5 e 6. Nós já lemos o 5, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, versículo 6, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ou seja, se ele buscasse a Deus, se arrependesse, Deus iria então ter misericórdia dele. Logo, o enfoque de Bildade, aqui esse personagem, não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Assim como fazem várias religiões que eles buscam a salvação através das obras. Eles não buscam a salvação em Cristo Jesus, pelo sangue da cruz que Jesus derramou na cruz. Não, eles buscam pelo esforço próprio. É o chamado, não, eu tenho que pagar o preço para ser salvo. Na verdade, entendemos que o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O que nós devemos fazer é receber a graça de Deus e retribuir, praticando obras como ato de fé e gratidão a Deus. Então, a ideia aqui, a teologia de Bildade, ele acredita que nós alcançamos a graça através do esforço humano. Nada mais errado e antibíblico. Subtópico número 3, a imperfeição humana. Então, nós vimos Deus é justo e reto, até aí sem problema, né? Segundo, nós vemos a natureza, a compreensão de Bildade sobre a natureza de Deus, uma compreensão parcial e limitada. E agora veremos a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Está lá em Jó 9 e verso 2, né? Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? É um questionamento de Jó, um questionamento teológico. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó, ele estava consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Então, qualquer ser humano que se auto-justificasse ou que auto-se justificar diante de Deus, isso não passa de pura presunção. E aí ele cita o versículo 30 e 31 do capítulo 9, que ele diz assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, essa linguagem poética, ela é uma linguagem poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a doutrina da pecaminosidade humana.
Então Deus ele é santo e Jó é um pecador. É isso que ele está querendo dizer aqui. Entretanto, essa não era a questão para Jó. A questão aqui era outra. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? E aí seus amigos responderiam sim. Jó responderia um retumbante não. Tá? Essa é a pergunta do texto, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? Essa é a temática dessa videoaula. Então, para os amigos de Jó, Bildade, Elifaz e os demais, haveria sim pecado, tinha pecado oculto. Não tinha outra justificativa. Já para Jó, que conhecia o esforço e a luta que ele tinha para andar de acordo com a vontade de Deus, e ele sabia que não havia pecado nenhum oculto. Tá? Então ele termina dizendo: Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Vocês devem lembrar o capítulo 1, capítulo 2, aquele diálogo entre Deus e Satanás sobre a vida de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Então, por exemplo, lá em João 9, quando fala daquele cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? O que Jesus respondeu? Nem seus pais e nem ele pecaram. Ele nasceu assim para se manifestar a glória de Deus. Então, muitas vezes, no sofrimento, nós temos aí uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Então, resumindo esse tópico, Deus é justo e reto. O ser humano é imperfeito. Então, nesse ponto aqui, ninguém discorda, né? Só discordamos aqui da teologia de Bildade. Vamos ao tópico número 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Nós vimos na aula passada, quando falamos de Elifaz, sobre a religião tradicional, o que era corriqueiro naquela época, a maneira de pensar Deus e pensar a religião. E agora, nesse fato diante de Jó, nós temos aqui uma novidade, um ponto fora da curva, né? Então vamos lá, o tópico 1, moralismo por tradição. Bildade, segundo o capítulo 18, do versículo 1 ao 21, também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Então é o pensamento dele. Para ele, para Bildade, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias, ou seja, a religião corrente daqueles dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição, né? Que é Jó 18, do 1 ao 21. Então, nós temos aqui não uma teologia moral de Bildade, não um conjunto de regras, mas, né, um moralismo fundamentado na tradição. Então, ouviu do pai, que ouviu do avô, que ouviu do bisavô, e aquilo foi passando de geração em geração, né, a tradição, e não a moralidade dos princípios divinos, né? Vamos lá, o subtópico 2, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. O que é isso? Para ele, as desgraças sofridas por Jó
ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida pela tradição. Com o entendimento de Bildade o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, aqui nós temos uma falácia, né? Um argumento equivocado, mas não deixa de ser um argumento. Quebrar a lei da gravidade é uma coisa, você quebrar uma lei moral, que é algo mais subjetivo, é outra coisa completamente diferente. Nesse aspecto, continuando o raciocínio do Bildade, praticar a justiça, segundo essa teologia, é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, isso aqui é uma metáfora, obviamente, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Está lá em Jó 18, do 12 ao 16. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então, esse argumento de Jó, de que os maus estavam prosperando, ele estava, Bildade estava comparando isso daqui a um argumento falacioso, equivocado, que Jó estaria, digamos assim, tentando sair pela tangente, como diriam meus alunos, Então, nós temos aqui a subversão da ordem moral, segundo Bildade. E, por último, contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está debaixo do seu controle. O homem de Uz, Jó, estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente, ou seja, não haveria algo rápido e objetivo a se decifrar que justificasse aquilo que ele estava passando. Mas diante das acusações dos amigos, ele então está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Está lá no capítulo 19, do 21 ao 24. Jó quer abandonar toda instância humana, aqui embaixo, na terra, e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quis mais se defender, ao invés disso, ele apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele, aqui lógico, ele está falando metaforicamente, ele contempla a cruz, quando ele diz, no versículo 25, eu sei que meu Redentor vive. Isso aqui é um ato de fé, Ele vê pela fé o nosso Cristo, o nosso Redentor, que é Jesus de Nazaré. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Então, esse Goel aqui seria Jesus, Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição, que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador, ou seja, um Goel, um redentor, alguém que
estivesse vivo e pudesse ser o seu advogado. E ele cria pela fé que esse Redentor estava no céu. E nós entendemos que era e é Jesus de Nazaré. Então, o resumo desse tópico é: não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Ou seja, Jó ele entendia que ele não tinha quebrado nenhum princípio moral que ofendesse a Deus para passar por aquele processo tão doloroso. Vamos lá ao tópico número 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Jó 25, do versículo 1 ao 6, ele diz: não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Tá? No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, por isso nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. Bildade mostra um Deus totalmente diferente do que nós lemos na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Ou seja, segundo esses estudiosos, filósofos deístas do final do século XVIII, Deus criou o mundo e deixou o mundo à sua própria sorte, não interfere nas leis que regem a terra, tá? Isso daqui era o que Bildade também estava tentando mostrar para Jó. Subtópico número 2, onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Está lá no capítulo 26 e 2. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Esse é o questionamento de Jó. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas ele disciplina porque ama. Então, o amor de Deus leva à disciplina dos seus filhos, das suas criaturas. Diferentemente, então, do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta, ele é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor.
Então Deus, ele se relaciona com as suas criaturas por causa do seu amor, não apenas por causa do seu poder, da sua infinitude, né, mas principalmente por causa do seu amor. Então, resumindo esse tópico, Bildade, ele defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano, nada mais inverídico. Deus está próximo de nós. Na verdade, Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive aí com você, aqui comigo, ao nosso redor. Deus está sempre presente ao lado da humanidade, ao lado dos seus filhos, ao lado daqueles que o buscam, tá? Então, nada mais falso do que esse distanciamento de Deus. Então, nessa conclusão, nós vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes, ou seja, dá uma boa discussão, boas conclusões, né? Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença, a sua maneira de crer, né? Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó, Bildade orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, segundo aquilo que aprenderam dos pais, avós e os mais velhos, e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Ou seja, essa teologia de Bildade aparenta mostrar que Deus está distante dos seres humanos e que não se relaciona com as suas criaturas. Conforme já dissemos, isso é completamente inverídico, tá? E assim, nós vimos então essa 7ª videoaula, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? Nós entendemos que não, né? Como pensava Bildade, ele achava que sim. Os amigos de Jó pensavam que sim. Mas quando nós lemos a Bíblia e nos relacionamos com Deus e olhamos para a cruz de Cristo e cremos na graça de Deus, então nós entendemos que nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus que se relaciona com as suas criaturas, não por causa da sua onipotência, por causa da sua justiça, da sua santidade, mas principalmente, acima de tudo, por causa do seu amor. Portanto, eu e você podemos ficar em paz. Nós somos amigos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, errou, pecou, se arrependa, peça perdão e comece tudo de novo. Dê as mãos para Jesus e volte a caminhar em direção ao céu. Deus te abençoe, Deus te guarde, deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima videoaula, se assim Deus permitir. Amém.